Bom, vamos lá. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Segundo as leis de diretrizes e bases da educação. Para quem não se situou ainda, vamos lá. Eu estou na página 5, agora no capítulo 9, que fala da organização do currículo escolar, que foi alterado pela Lei 12.796 em 2013, né? Então, primeiro vamos entender o que é o currículo escolar, né? Como o próprio nome já diz e todo mundo já sabe, né? O currículo é o caminho percorrido durante a vida escolar do indivíduo, ou seja, os conteúdos, né, que são necessários, que todos os educandos tenham acesso, principalmente na educação básica, ok? E aí ele começa dizendo no artigo 26 o seguinte: os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum, ou seja, nacionalmente em todas as escolas, né, precisam ter aí o mesmo currículo, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade. Então, o que significa isso? Precisa respeitar essa comunidade escolar, onde essa escola está inserida, né? Algumas estão em meio rural, outras dos centros urbanos, então a gente precisa adequar esse currículo conforme essas regiões, tá? Assim como os locais da sociedade, da cultura, né? É importante respeitar a cultura de cada região, da sua economia e também dos seus educandos. Lá no parágrafo 1º desse artigo 26 diz o seguinte: os currículos a que se refere o CAPU devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Haja vista, né, que a LDB ela está instituída na nossa Constituição, né, federativa do Brasil. Então, isso é a nível Brasil. Por isso que é importante ressaltar a nossa cultura, a nossa economia e politicamente falando também acerca do nosso país, ok? Porque brasileiro tem costume de americanizar tudo, né? Inclusive algumas palavras, alguns costumes, né? Mas a gente precisa realmente tratar do nosso país. No parágrafo 2 diz o seguinte: o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Quem fez já aí o módulo de educação artística viu que artes, né, em dados momentos da história do Brasil, em diversos contextos, teve aí a sua luta, né, para ser consolidada como uma disciplina, né, de conhecimento de suma importância, porque a gente pôde entender aí em educação artística quantas habilidades, né, são propostas a todo indivíduo que tem acesso à arte, né? Então a arte hoje é currículo obrigatório na educação básica e é necessário também trabalhar aí com as expressões regionais, ou seja, cada região tem aí a sua cultura, né, os seus costumes, e é necessário que esse currículo abranja isso, mas de forma específica da região, respeitando, né, toda essa regionalidade. Já no parágrafo 3 vai dizer que a educação física integrada à proposta pedagógica da escola é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa, né, ao aluno em alguns casos. Então, vamos entender quando é facultativa, ou seja, ela é uma disciplina de cunho obrigatório, porém, em alguns casos vai ser facultativo, o aluno pode fazer ou não. Então, vamos entender aí em que momento isso pode ocorrer.
No inciso 1, vai dizer que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Então, esse aluno que trabalha e tem uma jornada igual ou superior a 6 horas, ele tem aí a educação física como facultativa, tá? No número 2 fala maior de 30 anos de idade. Então a gente precisa entender que, como a gente está falando da LDB de modo geral, mais um pouquinho à frente, lá na terceira aula, nós vamos falar sobre educação de jovens e adultos, né? Então a professora tem que fazer, facultativo nesses casos, tá? No terceiro diz que estiver prestando serviço militar inicial ou que em situação similar estiver obrigado à prática da educação física. Então, se esse indivíduo está, de repente, prestando um concurso, ele está fazendo um preparo, né, às vezes para ingressar num trabalho específico e estiver fazendo aí atividades físicas, né, principalmente inicialmente, é facultativa a ele essa obrigatoriedade. Agora, no quarto, diz que amparado pelo Decreto-Lei 1044, de 21 de outubro de 69, incluído pela lei, aí tem aí um monte de lei, que diz o seguinte, vai falar sobre o veto, né? Agora eu estou indo para a página 6, então em alguns casos é vetado, ou seja, esse indivíduo não pode, não deve participar dessas atividades. Isso se ele tiver um atestado médico, né, que coloque que ele realmente não tem condições, né, não tem aptidão para exercer, né, a atividade prática, fisicamente falando. No sexto fala que tenha prole, ou seja, que tenha filhos, né? E aí vem aí alguns parágrafos. Com relação ao parágrafo 4º, fala que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro e especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Então, só para a gente entender um pouquinho, porque isso vai aparecer constantemente aqui, principalmente nessa parte se tratando de currículo. Eu, inclusive, né, já atendi algumas famílias questionando a questão de, por serem ateus, né, são aqueles indivíduos que não acreditam em Deus, em estudar, por exemplo, algumas passagens da Bíblia, alguns momentos, assim como aqueles que são evangélicos, já recebi na escola, inclusive enquanto diretora, pastores se dizendo contra ao currículo, né, ao livro da escola, que segue aí o nosso currículo, sobre a questão de religiosidade. Haja vista que quando a gente fala de África, a gente vai falar aí do candomblé, da umbanda, né? Enfim, mas há muita contestação nesse sentido, mas isso é obrigatoriedade, tá? A gente precisa abordar esses temas independente de religião, até porque a gente entende que a escola, no sentido quando ela não é, como a gente viu lá atrás, de cunho religioso, ela é laica, tá? E a gente precisa realmente abordar, porque isso é uma obrigatoriedade. Já no parágrafo 5º, diz, na parte diversificada do currículo, será incluído obrigatoriamente. Aí está dizendo a partir da 5ª série. Então, como essa nomenclatura mudou, a gente vai substituir essa 5ª série pelo 6º ano, que é o que compreende a essa série atualmente, ok? Então, no 6º ano, o ensino de pelo menos 2 ou uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. Então, algumas escolas oferecem o inglês, algumas escolas oferecem somente o espanhol e outras oferecem tanto o espanhol quanto o inglês, tá? Então, é obrigatório desde que seja uma só, tá? Não é obrigatório as duas, não. Mas se a escola oferecer isso também, ótimo. No parágrafo 6º vai falar sobre a questão da música, né?
A música ela deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, né, do componente curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo. Ou seja, então dentro da questão da música, a gente pode trabalhar também o teatro, a gente pode trabalhar aí outras variedades culturais, artisticamente falando. No parágrafo 7º, vai falar sobre os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental da forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Então, a gente costuma chamar esses temas de temas transversais, né, que são aqueles temas que vão estar, muitas das vezes, ali não como uma disciplina e um conteúdo propriamente dito, mas ele vai perpassar por todas as disciplinas. No parágrafo 8º, vai falar sobre a exibição de filmes de produção nacional, que constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais, ou seja, né, mensalmente cabe à escola propor aí um filme de cunho e produção nacional, tá? E no parágrafo 9, fala sobre os conteúdos relativos aos direitos humanos e a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos como temas transversais nos currículos escolares que trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que prevê lá tudo aquilo que a família e o Estado, né, deve promover a esse indivíduo. Observada a produção e distribuição de material didático adequado. Então, quando a gente trabalha esses temas, são também considerados temas transversais, é importante a gente dispor de um material, mas hoje, vamos dizer, eles sabem muito bem quais são, né, os direitos e deveres, não pode tocar, o professor não pode encostar a mão, a família não pode mais bater, enfim, né, eles sabem muito bem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Já no artigo 26, vai falar que nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio público e privado, torna-se obrigatório o estudo da história, cultura afro-brasileira e indígena. Então, é aquela questão que eu já relatei para vocês, né? Que há muito questionamento acerca da questão da religiosidade, mas a família precisa entender que isso é um currículo obrigatório, tá? Previsto em lei. No parágrafo 2º do artigo 26, vai falar sobre os conteúdos referentes à história e à cultura afro-brasileira dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas da educação artística e de literatura e também da história brasileira, tá? Então, esses conteúdos vão estar ligados a essas disciplinas ou unidades temáticas, segundo a BNCC. E para finalizar essa parte, né, da apostila, a gente vai falar agora rapidamente sobre o artigo 27, que é sobre os conteúdos curriculares da educação básica, observarão ainda as seguintes diretrizes. Então, além de todas essas que a gente falou, ele inclui mais algumas aí, né? No caso 4. O primeiro fala sobre a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e deveres do cidadão, de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Isso muitas das vezes algumas escolas trabalham a ética e cidadania. Antigamente, no meu tempo, né, era o SPB, que não existe mais, né? Mas cada escola busca uma maneira de trabalhar essas questões éticas e morais, né? Como temas transversais que também vão perpassar pelas demais disciplinas. Não tem uma disciplina específica para isso hoje, né? No 2 vai falar sobre a consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Então, é considerar realmente, né, as condições de escolaridade no sentido daquilo que
o aluno consegue, né? Daquilo que ele consegue reter como conteúdo, daquilo que ele consegue propor dentro da sua questão da avaliação. E no terceiro fala sobre a orientação para o trabalho, né? Que já é ali a fase que a gente faz aí a orientação profissional para encaminhar esse indivíduo, né, para o mercado de trabalho. E por último, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais, ou seja, aquelas que não estão ali propriamente ditas, mas possibilitar a eles outros tipos de atividade, até porque a escola desenvolve aí muitos atletas, né? Surgem lá na escola. Então eu vou estar parando por aqui, tá? A gente retoma já já para finalizar essa parte desse conteúdo, falando aí sobre a exceção do currículo escolar, que vai até a página 7, e a gente dá uma paradinha novamente. Qualquer dúvida, tá? Eu tô sempre nos horários da turma, da aula, né? No nosso caso, terça-feira, noite 3, de 19 às 22 horas. Então, vocês podem estar colocando lá as suas dúvidas, tá bom? Então, vamos para o próximo vídeo para a gente finalizar a segunda aula hoje, tá bom? Beijo, beijo. Até já!